A gente vai ter agora uma palestra muito legal também. Palestra Virtualização, um novo paradigma, com o Américo Munhoz Júnior. Sorteio depois no final. Então vocês vão ter que assistir a palestra. Não adianta. O Américo vai sortear esse livro no final. O Américo acabou de me avisar também que só tem mais 9 livros disponíveis. Ou 8? 8, está acabando, né? Então, pois é, R$50, né? Uma promoção porque o Heriberto vem palestrar aqui, então a gente conseguiu o livro por R$50 só. Quem quiser aproveitar. O Américo Munhoz Júnior é analista de informática legislativa do Prodazem desde 1985. Integrante da equipe do programa Inteligence desde 2000. Ele é formado em processamento de dados, pós-graduado em análise de sistemas pela UNB e sistemas avançados de computação pela IBM. Atualmente ele está cursando o curso de pós-graduação em software livre no Instituto Superior Fátima, cujos nossos professores estarão aqui hoje à tarde dando palestra, certo? Tudo certo, Américo? Opa. Deixa eu voltar. Deixa eu só ligar a energia para ele não ficar saindo. Está correndo risco aí? Está se arriscando, Américo? Alguém tem mais algum recado para dar? Não? Ok. Bom dia, gente. Só um... Pois não. Pessoal, eu queria lembrar daquela sondagem que o pessoal que o Inteligence está pedindo, para a gente conhecer um pouco mais de vocês. Aqueles que ainda não preencheram, se puderem fazer a gentileza de pegar ali na recepção e preencher, tá, né? Para a gente é muito importante a gente conhecer mais profundamente o perfil de vocês, inclusive para que a gente possa maximizar essa parceria nossa aqui. Então, obrigado. Certo? Com vocês, Américo Munhoz. Bem, gente, novamente, bom dia. Como disse o Jean, eu estou no Prodazem desde 85. Eu entrei lá com 3 anos, tá? Pode colocar lá na tela. Estou no formal. Bom, nós vamos falar de um assunto que está bem na moda hoje em dia, que é a questão da virtualização. E a pergunta que é feita na palestra é uma provocação. Será que essa virtualização é um novo paradigma? É algo novo que surgiu recentemente, há algum tempo? Nós vamos descobrir que não. A virtualização... Não vai funcionar? Aí. Bom, vamos ver o que nós vamos falar hoje, durante os 45 minutos que a gente tem aqui. Vamos falar da origem, os conceitos, técnicas, benefícios, dificuldades, quais os usos da virtualização, quais os produtos, vou falar de alguns produtos que estão disponíveis, vou fazer uma demonstração, é um risco enorme fazer uma demonstração ao vivo e a cores, mas vamos tentar ver se funciona, e vamos fazer uma conclusão, né? Então vamos começar falando a respeito da origem. Como eu disse, virtualização não é algo novo. Pelo contrário, virtualização praticamente nasceu com a ciência da computação. Vamos voltar lá para os idos da década de 50. Na década de 50 eu provavelmente estava na encarnação passada, né? Afinal eu tinha 3 anos em 85. Então vamos pensar na década de 50. Na década de 50 os computadores não tinham nada a ver com esses que a gente está acostumado hoje em dia. Os computadores tinham pouquíssima capacidade, custavam milhões de dólares e basicamente trabalhavam de uma forma que era conhecida como batch ou lote. Ou seja, você pegava o que você queria fazer, colocava inicialmente em fitas perfuradas, depois isso evoluiu para cartão perfurado, colocava isso para rodar e ficava esperando o resultado. Essa é uma forma chamada batch. Algumas pessoas, basicamente dentro de universidades, começaram a tentar uma alternativa a isso, né? E surgiu um sistema operacional chamado CTSS, em 1961. Aonde? No MIT, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, pela IBM. Isso foi implementado no IBM 709, era um sistema operacional. Imagine, nessa época, os sistemas operacionais eram escritos em linguagem de máquina. E havia um agravante, cada máquina tinha a sua própria linguagem.
Então ali tem uma foto pequenininha exatamente de um IBM 709. Foi nesse momento que se começou a pensar em mais de um usuário utilizar um computador. Porque antes, como nós dissemos, era utilização em batch. Eu colocava para rodar e naquele momento somente aquele programa estava rodando, né? Era monoprogramado. Essa foi a primeira tentativa de você ter mais de um usuário utilizando um computador. Em 63, a partir desse projeto do MIT, surgiu um chamado Projeto MAC, né? Que era um computador de múltiplo acesso ou um computador homem e computador. Ou seja, a ideia de se tentar facilitar essa comunicação homem-máquina. Um fato interessante é que, apesar desse projeto ter surgido no IBM 709, o pessoal que estava desenvolvendo um novo hardware da IBM não quis tomar conhecimento desse desenvolvimento. Não desenvolveu hardware suficiente de forma adequada para rodar sistemas operacionais multiusuários. E aí a equipe que estava trabalhando com isso terminou, do próprio MIT, terminou implementando esse sistema no GE 645. Naquela época, a General Electric fabricava computadores. Em 65 surge um projeto que deu origem a tudo que a gente tem hoje de Unix e de Linux, um projeto chamado Multics. Inclusive o Unix se chama Unix por causa daquela siglazinha ali, UNICS, né? Que na verdade, como só tinha 4 caracteres, lembra? Na época a memória era pouquíssima, você contava os bits, não era nem os bytes, os bits de memória, então terminou gerando Unix. O interessante, novamente, é que a IBM, que na época era quem dominava, e isso é uma característica de quem tem monopólio, hoje em dia a gente enxerga isso perfeitamente, ela não tomou muito conhecimento nisso. E esse projeto terminou sendo implementado dentro da universidade num PDP-7, né, que é um computador da Digital Research. Em 65, de repente, a IBM acordou e falou, opa, por que não entrar nessa nova tecnologia? E aí surgiu um sistema operacional chamado CP40, que foi implementado no IBM 360 modelo 40. Né? E esse sistema operacional foi evoluindo, né, com a ideia de ser virtualizado. Em 72, finalmente, a IBM lançou um hardware, né, que dava suporte a máquinas virtuais. Né? O primeiro sistema, o S370 modelo 158-168, foi o primeiro que teve esse suporte. E essa evolução continuou. Né? Então, o pessoal que é mais antigo do que eu aí no mundo da informática deve lembrar aí do VM, do VMS, que eram sistemas operacionais que tinham esses conceitos de virtualização. Então, a parte teórica de virtualização começou lá dentro da universidade. Mas o que aconteceu paralelo a isso? O que aconteceu paralelo a isso foi o desenvolvimento dos microprocessadores. E surgiu em 65, a partir de um artigo publicado, tá, chamado Lei de Moore. Quem publicou esse artigo foi o Gordon Moore, isso em 65, que é um dos fundadores da Intel. E nesse artigo ele dizia o seguinte, que o número de transistores em um microprocessador dobra a cada período de 18 meses. E mais do que isso, o preço continua o mesmo. Então, a cada 18 meses, e a rigor no artigo dele, ele fala em 12 meses. Depois, ele reescreveu esse artigo alguns anos depois e falou em 24 meses. Mas nós descobrimos na indústria que a cada 18 meses isso acontece. Por isso que hoje em dia a gente tem um hardware extremamente barato, né, extremamente potente. Só que isso não se limitou somente ao número de transistores no microprocessador. Isso também começou a acontecer com disco, com memória, com todos os componentes de um computador. Isso levou ao quê? Isso levou... Aqui eu tenho só um gráfico mostrando a realidade, são dados reais, né? Ou seja, começando lá em 70, até hoje em dia você tem um crescimento exatamente dobrando a capacidade de processamento. E o que esse barateamento do hardware nos levou? Nos levou a uma redução significativa do custo de hardware. Né? Mas o que isso tem a ver com virtualização? Bom, se o hardware está tremendamente barato, eu não vou me preocupar em virtualizar, eu vou comprar hardware. E foi exatamente o que aconteceu. Isso que deu origem aos nossos microcomputadores. Porque, como eu disse, naquela época, década de 60, 70, o computador custava milhões de dólares. Eu lembro, o primeiro computador que eu comecei a trabalhar foi na Universidade de Brasília, era um IBM 1130, que foi conhecido como Galileu, corrigiu muito vestibular. Ele tinha 16K de memória. Gente, com 16K de memória, a gente corrigiu o vestibular. E eu lembro que demorava 12 horas para ordenar, colocar em ordem alfabética os alunos que tinham sido aprovados. 12 horas era o tempo que demorava para fazer isso. E detalhe, não tinha parado em processamento. Se na hora que ele estivesse imprimindo,
estivesse saindo na impressora, desse algum problema no papel da impressora, não tinha guardado em lugar nenhum, era direto, era saída direto na impressora. Tá? Então, os microcomputadores deixaram, digamos assim, meio que de molho essa ideia de virtualização. Mas ela continuou existindo, principalmente dentro das universidades. Vamos ver alguns conceitos para a gente poder continuar. Primeiro, o que é virtualização? Eu estou falando de virtualização, o que é isso? O que a gente entende por virtualização? Virtualização é a técnica de tornar disponível por meio de software os recursos de um determinado hardware. Ou seja, eu instalar um sistema operacional, ao invés de diretamente no hardware, eu vou instalar ele dentro de um programa. Nós vamos entender isso bem. O que é uma máquina virtual? Aí uma definição do Laureano, que tem um livro, início da apresentação, eu escaneei a capa do livro, e tem um livro sobre máquinas virtuais muito interessante. Então, máquina virtual é uma duplicata eficiente e isolada de uma máquina real. Então, dois conceitos importantes. Primeiro, eficiência e isolamento. Isso vai ser muito interessante. E a gente vai descobrir que o próprio desenvolvimento da lei de Moore nos faz voltar à virtualização. Vamos ver por quê. Finalmente, o que é um monitor de máquina virtual, também conhecido como hypervisor? É o software que gerencia a distribuição dos recursos do hardware para máquinas virtuais. Novamente, a definição desses autores. E, finalmente, uma outra definição de máquina virtual é um ambiente isolado criado para pelo monitor de máquinas virtuais para cada sistema operacional convidado. Muito conceito, difícil de entender. Vamos para desenhos. Uma máquina real, ela é composta de processador, memória, disco, periféricos, monitor, mouse, teclado, etc. Só que isso é o hardware. Esse hardware sozinho nada faz. O que eu preciso? Eu preciso de um software. E mais, eu preciso de um software chamado sistema operacional. O que é o sistema operacional? É um software, é um programa. Muitas pessoas, principalmente o usuário que não tem muito conhecimento, acham que o sistema operacional é alguma coisa mágica. Não, é um programa. O sistema operacional é um programa que faz o quê? Acessa diretamente esse hardware. E o que a gente enxerga são basicamente as aplicações. Um OpenOffice, um Firefox, um Evolution, que é um cliente de e-mail, um Zope, que a gente usa muito aqui, o Civilization, que é um jogo. Então, nós enxergamos o quê? Nós enxergamos esses aplicativos, que só conseguem acessar o hardware através do sistema operacional. Então, o sistema operacional que dá acesso direto a isso. Isso é uma máquina real. Como funciona uma máquina virtual? Novamente, eu continuo tendo hardware, continuo tendo um sistema operacional e continuo tendo aplicações. Uma das aplicações é exatamente o monitor de máquinas virtuais. E esse monitor de máquinas virtuais, que é um software, o que ele faz? Ele constrói uma máquina. Eu instalo um sistema operacional dentro dessa máquina construída pelo monitor de máquinas virtuais, e esse sistema operacional que está ali dentro pensa que está dentro de um hardware. Porque quando ele faz uma requisição, por exemplo, para acessar memória, quando ele faz uma requisição para acessar disco, quem se preocupa de fazer isso é o monitor de máquinas virtuais. Então, o sistema operacional, ele pensa que está dentro de uma máquina real. E, a rigor, ele não está numa máquina real. E aí eu posso ter mais de uma máquina virtual dentro da minha máquina real. Né? Então, eu posso ter no monitor várias máquinas virtuais. Um fato interessante, que a gente vai ver daqui a pouquinho, muito importante, é que essas máquinas são totalmente isoladas. Elas não conversam uma com a outra, a não ser por meio da rede. É como se fosse uma máquina física que está ligada numa rede, totalmente independente uma da outra. Então, esse isolamento é muito importante. E continuando, vamos ver, basicamente, existem várias técnicas de virtualização, vamos ver basicamente duas, vários tipos, várias classificações. A primeira é a chamada virtualização completa, onde todos os recursos de hardware são virtualizados. Como é que isso funciona na nossa figura? É exatamente essa situação aqui. Ó. Eu tenho um monitor de máquina virtual e qualquer acesso ao hardware, ele passa pelo monitor. Né? Então, se eu quero lá no meu OpenOffice, por exemplo, eu quero gravar alguma coisa, né? Eu quero gravar um arquivo que eu estou trabalhando. Como é que funciona essa gravação? Ele passa pelo monitor de máquinas virtuais, pelo sistema operacional, que é o sistema operacional da máquina principal, da máquina real, e é gravado no disco. Então, o sistema operacional, o monitor de máquinas virtuais, simula uma máquina completa. Isso tem uma característica interessante, isso me dá flexibilidade, porque eu posso, por exemplo, o meu sistema operacional de baixo ser um Linux, e lá em cima eu estou executando um Windows, ou o contrário. Né? Eu estou com o Windows aqui embaixo, e dentro da máquina virtual eu estou usando um outro sistema operacional. Por quê? Porque eu virtualizo a máquina totalmente. Né? Qual é a vantagem disso? É o que nós falamos, é a flexibilidade. Eu consigo
virtualizar sistemas operacionais diferentes, eu posso ter 3, 4 sistemas operacionais instalados dentro das minhas máquinas virtuais. A desvantagem é performance, né? Ou seja, isso cai um pouco porque não vai ser o hardware que está fazendo diretamente. Quem vai estar fazendo é um software que vai acessar o hardware. Apesar de que não é tão importante performance hoje, porque como o nosso hardware está tão potente, tem tanta capacidade, essa diferença hoje em dia, que no início era de 40% de perda de performance, hoje em dia está em torno de 3%, que praticamente não traz grande problema. Existe um outro tipo de virtualização chamado paravirtualização, onde alguns recursos do hardware não são virtualizados. Por exemplo, processador e memória, que podem ser acessados diretamente pelo sistema operacional convidado, que é o sistema virtualizado. Então, naquele caso lá, eu diretamente acesso o processador e a memória. Claro que esse acesso não é direto, ele passa pelo monitor de máquina virtual, pelo controle do monitor de máquina virtual, pelo controle do sistema operacional. As seguranças que existem continuam existindo. Mas, por exemplo, nós falamos aí de memória e de processador, eu posso gravar diretamente no disco, né? Então, existe essa possibilidade. Essa é chamada de paravirtualização. Eu teria um outro sistema aqui também acessando diretamente o hardware. A desvantagem da paravirtualização é a flexibilidade. Por quê? Porque eu só posso virtualizar um sistema, por exemplo, no caso do Linux, que tenha o mesmo kernel do meu sistema real, né? Eu não posso colocar, por exemplo, no caso da paravirtualização, um Windows sobre o Linux ou vice-versa, né? A vantagem é exatamente o contrário, é a performance. Importante disso tudo é que em ambos os casos, né, as máquinas virtuais ficam isoladas, trocando informações exclusivamente pela rede. Quais são os benefícios de virtualização? Primeiro, reduzir a quantidade de computadores e servidores em uma rede local. Hoje em dia a gente tem uma proliferação imensa. É bem verdade que em alguns lugares não, né? Tem que montar servidor usando restos de outras máquinas, mas normalmente a gente hoje em dia tem muito servidor, né? Então você tem, às vezes, um pequeno serviço que está rodando numa máquina muito grande. Então reduzir essa quantidade de máquinas. Aumentar a utilização dos recursos de computadores com hardware potente. Isso é uma realidade, né? Hoje em dia nós temos capacidade de memória em torno de giga, processamento 3, 4 GHz, então eu tenho muito processamento, muita capacidade e que é pouco utilizada. Os softwares, os aplicativos não estão conseguindo utilizar o suficiente. E aí eu posso fazer o seguinte, posso pegar uma máquina real que tem muita capacidade e dividi-la em várias máquinas virtuais, para que essa máquina seja melhor utilizada. Então eu estou utilizando melhor o hardware. A questão de eliminar computadores antigos e não confiáveis. Quem não tem numa rede, por exemplo, um serviço de DNS, que não precisa de computador muito potente, e que está rodando num 386, né, com pouco disco, pouca memória, e que funciona. Às vezes ele passa lá, principalmente se estiver rodando em Linux, ele pode estar ligado há 2 anos e está funcionando. Mas não é um hardware confiável. É um hardware que a qualquer momento ele pode parar de funcionar. Então, por que não eu pegar esse tipo de serviço e colocar dentro de uma máquina virtual num hardware de servidor, num hardware que é mais confiável? Outro, reduzir os gastos com novos computadores. Então, eu não vou precisar comprar novos computadores, eu não vou precisar gastar com infraestrutura básica. O que é? Energia elétrica. Eu tenho menos hardware, consequentemente eu vou consumir menos energia elétrica, menos ar-condicionado, menos espaço físico. Então, eu tenho uma série de vantagens na utilização de máquinas virtuais. Facilita o gerenciamento de computadores, servidores, migração e replicação de serviços. Vejam só, se eu tenho uma máquina virtual rodando em cima de um determinado hardware, e esse hardware pifa, e eu tenho um backup dessa máquina virtual, e normalmente essa máquina virtual é só um arquivo. Eu tenho um arquivo que é o disco da máquina virtual. Se eu tiver um backup daquele arquivo e colocar ele no outro hardware, eu imediatamente volto a ter o serviço funcionando. Então eu facilito o gerenciamento, eu facilito a migração e a replicação de serviços. Consequentemente, eu aumento confiabilidade, escalabilidade, disponibilidade de serviço. Hoje em dia já existem hardwares que fazem balanceamento de carga automaticamente. Eu digo para o monitor de máquinas virtuais, olha, os hardwares que estão disponíveis são A, B e C. Faça a distribuição, dependendo da necessidade de cada máquina virtual, nesse hardware. Claro que o meu arquivo da máquina virtual vai estar num storage, vai estar fora dessas máquinas. Então ele faz automaticamente, inclusive ele faz alta disponibilidade. Por quê? Porque se pifar um deles, ele imediatamente, se um deles parar, imediatamente ele coloca o outro para funcionar. E isso é feito automaticamente. A questão de você ter plano de contingência, a gente vai falar daqui um pouquinho. Eu tenho um site
tá? E eu tenho que manter o meu serviço funcionando. Então eu tiro uma cópia exata, inclusive, do hardware desse meu site. Com máquinas virtuais, a cópia não precisa, o hardware não precisa ser o mesmo. Eu posso ter hardwares diferentes, porque o monitor de máquina virtual, ele abstrai essa questão do hardware. É ele que conversa com o hardware. Garantir o funcionamento de aplicações legadas, nós temos uma situação real no GTEC. Nós sabemos que o SAPL está portado até hoje para o Ubuntu 5.10. Né? Algumas pessoas, isso automaticamente, algumas pessoas já conseguem rodar no 7.4, em versões mais recentes, mas exige um trabalho manual. Eu posso criar uma máquina virtual, instalar o 5.10 nele, né, e instalar o SAPL nele. Né? Então, essa questão de funcionamento de aplicações legadas. Permitir a realização de testes e simulações sem colocar em risco o ambiente de produção. Isso é fundamental. Para quem é escovador de bits, né, eu tenho várias máquinas virtuais nas minhas máquinas reais. Saiu uma nova versão da distribuição Linux XYZ. Eu vou lá, baixo e instalo uma máquina virtual. A minha máquina real fica funcionando sem grandes problemas. Agora, não são só benefícios, existem dificuldades. Né? A primeira delas, exige um hardware com boa performance e capacidade. Claro, eu não posso dividir o que eu não tenho. Se eu tentar instalar máquinas virtuais num hardware que já não tem capacidade, vai esgoelar. Né? Por exemplo, eu tenho nesse notebook, inicialmente quando eu comprei, tinha 512 MB de memória. Eu tive que subir para rodar a máquina virtual para 2 GB. Né? Então, a partir do momento que eu tenho hardware, eu posso dividir esse hardware. Então, exige servidores que tenham boa capacidade. Existe um custo na virtualização que nós já falamos. Né? Esse custo, dependendo do software de virtualização que você está usando, ele varia aí de 3% até uns 30%. Né? Esse custo está sendo muito minimizado pela tecnologia que está sendo implementada nos processadores. A Intel tem uma tecnologia chamada VTX e a AMD chamada AMDV, que são instruções específicas para máquinas que são virtualizadas. Né? Porque existe uma questão, para quem entende mais sistemas operacionais, de troca de contexto, de instruções privilegiadas, de instruções que são executadas no modo usuário ou no modo privilegiado. Os processadores já estão se adequando a essa realidade. Diversidade de equipamentos. O que é diversidade de equipamentos? Bom, o meu monitor de máquinas virtuais, ele vai emular determinados hardwares. Então, ele emula uma placa de vídeo, uma placa de rede, tá? Ele diz para o sistema que está sendo virtualizado qual placa que ele está emulando. Se eu tenho, de repente, um hardware, por exemplo, um scanner muito específico, nem sempre o meu monitor de máquinas virtuais vai ter um driver para conversar com aquele scanner. Né? Então, essa diversidade de equipamentos pode vir a ser uma dificuldade. Ou seja, nem tudo a gente pode virtualizar. Capacitação técnica, claro, é uma nova tecnologia. Né? Essa é a fundamental, eu acho que é a mais importante. Uma falsa sensação de segurança. Pelo fato das máquinas estarem isoladas, a gente tem a ideia de que a gente está seguro. Só que estudos já estão mostrando cada vez mais, por exemplo, aquela questão que eu falei, do sistema operacional não saber que está rodando uma máquina virtual. Hoje isso não é mais verdade. Né? Os sistemas operacionais estão se adequando e sabem que estão rodando uma máquina virtual. Além do fato de que eu vou ter numa máquina real, por exemplo, 4 máquinas virtuais. Se eu invadir a máquina real, eu consigo invadir as máquinas virtuais. A mesma coisa, o monitor de máquinas virtuais, ele é um software. Um software é passivo de ter vulnerabilidade, de ter erros. Então, se eu invadir o software, eu invadi todo mundo. Ou seja, continua a ideia. Segurança implica em você ter algo que o mestre nos deixou, que a gente tem que fazer o tempo inteiro, e quando eu fui responsável pela segurança no Interlese, eu falava muito para a minha equipe, orar e vigiar. Você tem que vigiar o tempo inteiro, e orar muitas vezes, porque de vez em quando não tem jeito, né? Você tem que contar com a ajuda lá de cima. Então, essa questão da falsa sensação de segurança é importante que seja colocada, porque você tem que continuar se preocupando da mesma forma que você se preocupava antes. Né? É bem verdade, por exemplo, que rodar determinados sistemas operacionais que sofrem risco de ser contaminados por vírus, se você enjaula esse sistema operacional dentro de uma máquina virtual, a contaminação fica ali dentro. Mas não significa que ele não foi contaminado. Ele foi contaminado. Então você tem que tomar cuidado se ele está interagindo com outros equipamentos. Quais são os usos que a gente pode fazer de máquinas virtuais? Laboratório de computadores para ensino, isso é um uso ótimo, por quê? Porque eu crio máquinas virtuais, né, isso facilita a administração desse tipo de laboratório, eu crio máquinas virtuais e os alunos fazem, por exemplo, imagina num curso de administração de redes, que você vai lá, mexe, faz coisa errada, acaba com a máquina. Eu simplesmente pego a cópia que eu tinha do arquivo
implanto novamente no monitor de máquinas virtuais e volta tudo ao normal. Inclusive, uma característica bem interessante que existe dessas máquinas, desses softwares de monitores de máquinas virtuais, é o que eles chamam de screenshot. Ele faz o seguinte, eu digo assim, olha, eu quero tirar uma fotografia do meu sistema operacional do jeito que ele está agora. Né? E aí eu guardo essa fotografia. Eu fiz alguma besteira, eu simplesmente volto para aquela situação anterior. Essa é uma característica que a gente tem nos monitores. Consolidação de computadores e servidores, nós já falamos sobre isso, né, numa das vantagens. Eu posso juntar vários servidores numa máquina real só. Migração de aplicações, né, é fácil. Surgiu uma nova versão do sistema operacional. Será que a minha aplicação roda nela? Ora, instalo uma máquina virtual com essa nova versão, instalo a minha aplicação e vou fazer um teste, né, sem risco nenhum. Não deu certo, apago tudo e continuo com a versão que eu estava trabalhando. Deu certo, faço a migração. Execução de aplicações legais, já falamos a respeito do SAPL na versão Ubuntu 5.10. Plano de contingência, nós demos uma palhinha sobre isso. Normalmente, quando eu tenho... O que é um plano de contingência? É um plano de continuidade de negócios. Né? Uma situação que é muito citada hoje em dia no plano de contingências eram aquelas empresas que tinham um site duplicado, né? Tinha um site principal e um site duplicado exatamente igual ao site original, nas torres gêmeas. Um estava numa torre, o outro estava na outra. Né? Bom, então, a duplicação. E essa questão de você ter site duplicado é complicado, porque, como eu já falei, tem que ser exatamente igual. Eu tenho que ter o mesmo hardware, né, e o mesmo software. Por quê? Porque eu tenho que passar a funcionar se acontecer alguma coisa com esse hardware. Existe uma associação de bancos, eu um tempo atrás fiz um curso de segurança, que faz processamento de cheques, a parte bancária, que tem um site, até a época, tinha um site principal em Brasília e um site no Rio de Janeiro, que em 10 anos, não foi usado nenhuma vez. Mas o site está lá funcionando com pessoas, com hardware e tudo. Mas eles precisam manter isso, por quê? Porque se o principal sair, eles não podem parar. O banco não pode parar. E, usando virtualização, o que eu posso fazer? Eu posso ter um site principal com as minhas máquinas virtuais, com um determinado hardware, e o meu site de contingência não precisa ser exatamente o mesmo, porque a ideia é que ele passe funcionando só um período. Então eu posso ter máquinas virtuais, digamos, menos hardware e mais máquinas virtuais para funcionar durante um certo período. Então por isso que ele é uma aplicação interessante em plano de contingência. Detecção de intrusão, isso é bem específico, chamados IDS. O que são IDS? São softwares que visam identificar se sua rede está sendo invadida. Existem dois tipos de detecção de intrusão. Intrusão de rede e intrusão de máquina, de servidor. Né? No intrusão de rede, você coloca normalmente um hardware ligado na sua rede de forma invisível. Como que você faz isso? Sem IP. Né? Então ele fica só escutando o que está passando na rede. E aí ele desconfia que tem alguma coisa errada e aí existem procedimentos para tentar evitar essa intrusão. Agora, especificamente no caso de um detector de intrusão dentro de um servidor, ele está rodando dentro do servidor. Se o servidor for invadido, muito provavelmente ele também vai ser invadido. Então o seu detector de intrusão está eliminado. Qual é uma saída usando máquina virtual? Eu coloco o meu serviço principal numa máquina virtual e coloco o detector de intrusão dentro da máquina real. Se a máquina virtual for invadida, eu estou monitorando no mundo real, na máquina real. E aí eu consigo tomar alguma decisão. Essa é uma das formas da detecção de intrusão. Honeypots e Honeynets, para quem não conhece, são aquelas redes que você constrói, muitas vezes com hardware, visando estudar como é que são feitas as intrusões de uma rede. A ideia de conhecer o inimigo. Como é que eu sou invadido? Como é que eu posso vir a ser invadido? Então você deixa o teu sistema rodando para que aquelas pessoas que querem invadir tentem invadir e você identifique que aquela invasão está sendo feita. Fazer isso com máquina virtual é muito mais simples do que fazer isso com máquinas reais. Hospedagem de sites é uma outra utilização. Né? Você tem a possibilidade de que cada empresa que vai utilizar, por exemplo, cada Câmara municipal que vai utilizar uma hospedagem de sites aqui, tem seu próprio sistema operacional, totalmente independente dos outros. Se aquela máquina virtual cair, só ela caiu, as outras continuam funcionando. Né? Então é uma utilização interessante de máquinas virtuais. Quais os produtos? Jean, como é que está meu tempo? Tá bom? Não fala para eu ir não, Jean. Vamos falar de alguns produtos que estão disponíveis no mercado. Eu procurei escolher, de um modo geral, produtos, claro, livres. Né? De paravirtualização, tem um muito famoso chamado Zen, né? Ou Shen. Em alguns livros ele fala em Zen. Recentemente saiu um gerenciador do Zen chamado Ganet, que foi desenvolvido em software livre pelo Google. Né? Esse é um paravirtualizador muito utilizado hoje em dia, extremamente seguro, tem a versão GPL e existe uma empresa que comercializa uma versão que é paga.
User Mode Linux é um chamado UML, também muito interessante, eu coloquei aí os sites deles. Ele é um paravirtualizador, ele funciona da seguinte maneira. Ele cria um processo, né, do próprio Linux, e aí na paravirtualização você só consegue virtualizar Linux sobre o Linux, claro. Ele cria um processo e o teu sistema operacional fica dentro desse processo, né, isolado totalmente, como nós falamos de característica. Esse é bem interessante, eu coloquei aí só pela curiosidade, chama Cooperative Linux. É um jeito de você ter rodando um Linux junto com um Windows, né, compartilhando os recursos com o Windows. Você instala esse Cooperative Linux junto com o Windows e ele funciona dois sistemas operacionais. Você vê que o mundo livre até coopera com o mundo proprietário quando é necessário, né? E Linux Server, que também é uma versão similar ao User Mode Linux, onde ele usa um processo para virtualizar uma máquina, um processo do Linux. Novamente, tem que ser Linux sob Linux, tá? São as limitações da paravirtualização. Eu já ouvi falar, mas eu confesso a vocês que eu não consegui testar, é o Zen rodando Windows. Eu não sei como é feito isso, mas na literatura que eu estive vendo atualmente, recentemente, eu vi isso. Eu preciso estudar mais para ver como é que isso funciona. VTX e... Ah, tá. Sob Zen. Tá ok. Então, contribuição. Produtos de virtualização total. O mais famoso de hoje em dia é o VMware, que começou aí na década de 90. Inicialmente tinha uma série não tinha performance e tal. Hoje em dia é o mais utilizado. Até me assusta muito, porque eu tive recentemente num evento deles, e eles dizem que tem 70% do mercado, né? Monopólio me assusta tremendamente. Agora tem uma característica interessante, eles têm vários produtos, eu citei só 3. Ele tem o VM Player, que é simplesmente um tocador de máquinas virtuais. Você não consegue construir uma máquina virtual, mas construir uma máquina virtual é muito simples, que é um arquivo texto, que você vai lá, muda os parâmetros e a máquina virtual está pronta, e você manda rodar essa máquina virtual. O VMware Server, em que você consegue rodar servidores em cima dele, os dois são gratuitos, não são livres, mas são gratuitos. E atualmente eles construíram, e é uma tendência que está acontecendo, um sistema operacional, né? Então lembra lá daquela figura que nós mostramos. Eu tenho o sistema operacional, em cima dele o monitor de máquinas virtuais. Esse monitor de máquinas virtuais passa a ser o sistema operacional. E o pessoal da VMware, ele disponibilizou, não construiu, um sistema operacional chamado VMware SX Server. Então você instala o VMware no seu hardware e ele faz a virtualização. Quando eu fui participar desse seminário, me disseram o seguinte: olha, é baseado no Red Hat 7. Poxa, legal, baseado no Red Hat. Então é livre. E aí eu lembro que era o diretor de marketing da VMware que estava lá. Falei, então significa que é GPL. Aí falou, próxima pergunta. Né? Aí eu fiz um curso aqui também de VMware, né? E aí fui questionar. Falei, vem cá, se é baseado no Red Hat, a parte de kernel tem que ser livre, porque o kernel do Linux é GPL. GPL não pode ser tirado. Não, nós fizemos... Vocês fizeram do zero em 2 anos um kernel? Espera aí, bobo eu não sou. Não, mas e tal. Aí eu descobri no site deles, tá, que está tudo open source, está tudo disponível para que a comunidade quiser. Ou seja, é baseado no kernel do Linux. Então o VMware Server é baseado no kernel do Linux e por isso que ele está disponível para todo mundo, né, em open source. VirtualBox eu só coloquei aí porque tem uma história do VirtualBox. Na verdade, quem começou a virtualização em microcomputadores foi uma empresa chamada VirtualPC, Connectix. Tinha um produto chamado VirtualPC. E esse VirtualPC, na verdade, era um jeito de você rodar num Mac, né, um Mac que roda PowerPC, você rodar Windows. Armando deve lembrar bem dessa época, e era bem lento, né? Então você no Mac conseguia rodar o Windows. E o VirtualPC, depois de um tempo, terminou migrando para o próprio PC, e tempos depois, quando a gigante lá do norte dos Estados Unidos, da tela azul, descobriu que esse era um mercado, ela tentou comprar uma dessas empresas. Tentou comprar a VMware, não conseguiu. E terminou comprando a Connectix junto com o VirtualPC. Até a versão 5 do VirtualPC, quando você instalar uma máquina virtual, ele abria um combo e dizia assim, o que você vai instalar? É um Windows tal é Linux. Depois foi comprado pela Microsoft, o Linux sumiu desse combo. E essa empresa, esse VirtualBox, era uma outra empresa que trabalhava junto com o pessoal da VirtualPC, que não foi comprada. A tecnologia eles tinham. E aí eles desenvolveram um produto chamado VirtualBox, que é similar ao VirtualPC, tão bom quanto o VirtualPC, e é GPL. É totalmente livre, né? Então isso faz parte da história. O QEMU também é bastante famoso,
né, relativamente lento, é o projeto de uma pessoa. O Box, tanto o QEMU quanto o Box tem uma característica interessante. Como eles são virtualizadores totais, você pode virtualizar uma outra arquitetura. Quer ver um tipo de virtualização que a gente faz muito? Quem gosta daqueles joguinhos lá do passado, dos Ataris da vida, quando você tem um produto, um software que roda aquelas instruções, isso é uma virtualização. O Box, ele permite você fazer isso, apesar de você pagar por ele fazer essa tradução de instrução de processador, você paga com performance. Ele não tem a performance que deveria ter. Aí, somente para mostrar, isso aí no meu desktop, lá aqui no Interlegios, né? Então, eu estou rodando um Ubuntu, é o que está em verde lá, e estou rodando duas máquinas virtuais. Né? Observem que a máquina virtual de cima, que está rodando dois sistemas operacionais, um Ubuntu Guts, que é a última versão, que está em beta já, e rodando o server. Né? E observem que isso não está rodando na minha máquina, isso está rodando num servidor. Isso que eu tenho aí é só um cliente para eu enxergar essa máquina virtual que está rodando na sala de servidores. Esse de baixo não, esse de baixo está rodando, é um Windows, que está rodando dentro de uma máquina virtual VMware, na minha máquina real. Então esse está na minha máquina, o outro não, o outro está rodando numa máquina que está fora. Então eu posso, a partir da minha estação, ter acesso a diversos servidores que estão rodando na minha sala de servidores, mais ou menos com uma ideia de SSH que a gente tem naturalmente para acessar servidores reais. Né? O pessoal da VMware desenvolveu um produto proprietário chamado VM Infrastructure, VMI, em que você pode gerenciar de várias formas, inclusive performance, mudança da configuração. Mudança de configuração a gente pode ver, eu vou mostrar um VirtualBox aqui para vocês. Eu defino como é que eu quero, eu defino como é que eu quero a minha máquina virtual. Então eu digo lá, olha, qual é o processador que eu quero. Se eu tenho multiprocessado, por exemplo, eu tenho um dual core, um quad core, eu posso dizer que eu quero um processador, dois processadores ou três processadores, não, na verdade só par, né? 2 ou 4. 1, 2 ou 4. Na minha máquina virtual. Eu digo quanto que eu quero de disco. Tá? Então eu especifico como é que eu quero a minha máquina virtual, como é que eu quero construir a minha máquina virtual. Isso aí é o VirtualBox rodando no Mac, né? No Mac OS. Chegou a hora, gente. 10 minutos, né? Bom, a demonstração é relativamente simples, gente. A demonstração é a própria palestra. Eu estou rodando essa palestra numa máquina virtual. Vou mostrar aqui para vocês. Vejam, eu estou rodando ali o macOS. Para quem não sabe, o macOS é baseado no FreeBSD. Então, o kernel do macOS da Apple, ele é um kernel Unix, né, baseado no FreeBSD. Eu tenho até uma teoria sobre isso, sobre a questão por que a qualidade da interface gráfica, não só a interface gráfica, toda a qualidade de acesso à tecnologia para o usuário do Apple é tão superior, por exemplo, ao da Macintosh, do pessoal da Microsoft. Por quê? Porque o pessoal da Apple não se preocupa com a parte de segurança, porque a parte de segurança ela já está resolvida. Ela nasceu lá no Unix, lá na década de 60, então está tudo resolvido, a questão de segurança. É um sistema operacional seguro por construção. Unix e Linux são seguros por construção. Já o outro Windows não tem essa realidade. Então, existe um esforço muito grande para tentar tornar ele seguro. E aí você não pode se dedicar à parte visual. Né? Então, eu estou rodando aqui usando existem alguns softwares de virtualização, alguns virtualizadores para macOS. A VMware lançou uma agora. Esse que eu estou rodando é um que chama Parallels. Né? Infelizmente, ele é proprietário, mas era o único que tinha disponível no mercado. Eu queria fazer isso. Eu estou esperando o VirtualBox, que está na versão alfa ainda para macOS. Assim que ele estiver pronto, eu vou substituí-lo. Então, eu estou utilizando. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, fechar a apresentação. Veja lá. Eu estou rodando. Vamos novamente aqui. Olha lá. Então, eu estou utilizando dentro do macOS um Ubuntu. Né? É o Ubuntu, a última versão, 7.10. E vejam que ele tem, claro, toda essa história de vira para cá, vira para lá. Né? É a característica que hoje em dia o Ubuntu já tem. Deixa eu só botar aqui. Voltou. Tá? E já encerrando. Conclusão. Tá? Eu decidi usar como conclusão algumas manchetes que temos aí, olha, virtualização será a prioridade em 2007, o milagre da multiplicação, virtualização faz milagre, a magia da virtualização a serviço do homem e da mulher, por favor.
né? Redução de custos aumenta a corrida por máquinas virtuais. Então, isso é uma realidade, né? Ou seja, a virtualização é uma realidade, está disponível, eu falei de alguns produtos, existem outros produtos que estão disponíveis, muitos em software livre, né? Então, é começar a utilizar, é estudar e começar a utilizar. Aí a gente tem a bibliografia que foi usada, eu usei aquele livro que eu falei do Laureano, Máquinas Virtuais e Emuladores, usei o livro, tem um capítulo desse livro do Heriberto, Descobrindo Linux, especificamente sobre Zen, né? Então ele ensina como que você constrói uma máquina virtual, utilizando, como se utiliza o software Zen. E aí uma série de artigos, né? A reencarnação das máquinas virtuais, uma ideia retornada, né? Esse interessante, aquele terceiro lá, VMware e a comunidade VMware, passado, presente e futuro, né? Isso é um artigo de uma universidade, de uma senhora da Universidade de Princeton, muito interessante, contando toda essa história da virtualização, né? Então são artigos interessantes. E finalmente, gente, obrigado, né? E como tem lá em cima... E só para encerrar, quando a gente fala de software livre, a gente fala de liberdade. Algo que a gente não sabe definir, mas todo mundo aspira. Estamos falando de liberdade. Certo, Paulinho? Perguntas? Meu nome é Jones, trabalho no Prodazena Central de Atendimento. Uma parte legal que eu achei nessa virtualização, eu já assisti outra palestra do evento da Novell, foi no meio do ano mais ou menos, teve IBM, HP e a Intel, foi aqui em Brasília. Eles falaram a parte de suporte, atendimento a servidores na área técnica de garantia da máquina em si. Aí eles tinham um problema, foi HP, não lembro o representante. Informar que dava problema na máquina em si, o servidor, e o mantenedor dizia que não dava suporte em virtualização. Aí o que ele fez, o que você relatou aí. Então vamos pegar o sistema todo pronto, que foi original da fábrica, que está aqui, você resolve e me dá o resultado. Era um problema de interface de rede, algum problema que teve. Aí realmente é aquele negócio, porque a virtualização dá o problema, não. Então volta ao original, corrigiu, então retorna a virtualização. É só um enquete que eu ia falar. É verdade, sem dúvida, facilita tremendamente a administração de máquinas quando você tem virtualização. Você pode utilizar diversos sistemas operacionais e fazer diversos testes sem risco de você derrubar as suas máquinas de produção. Américo, né? Eu acho que eu mais ou menos imagino o que aconteceu. Com eles eu tenho também um servidor, inclusive um servidor que faz o nosso trabalho lá todo o suporte à contabilidade, né? Eu estou rodando ele numa máquina virtual, justamente por economia de hardware mesmo, né? O pessoal não tinha liberado para comprar outra máquina, a gente tinha um servidor lá que é mais ou menos potente, né? Que roda o nosso sistema de segurança. Eu fui lá e instalei um servidor virtual. E na hora de fazer ele conversar com os clientes, ele teve um problema, né? Porque me parece que na hora que você faz a instalação, né? No meu caso eu usei o VMware, ele não tem o suporte a TCP/IP. E você tem que fazer uma instalação, uma configuração manual, né? Porque parece que ele tem lá um protocolo VMNet, né? Uma coisa assim, e aí ele não conversa automaticamente com as outras máquinas que estão configuradas no protocolo TCP/IP. Então foi esse o problema que eu enfrentei lá, mas também foi simples de resolver. Esse problema realmente acontecia, hoje em dia não acontece mais. Quando você instala, ele passa a ficar disponível totalmente na rede, né? Na verdade, ele usa uma bridge para conversar, falando mais tecnicamente, ele usa uma bridge para conversar com a máquina, com a placa de rede real, mas já funciona sem problema. Você instala e já está funcionando. Américo, tem duas perguntas aqui que eu até anotei aqui para que eu fiquei um pouco em dúvida na palestra. É o seguinte: qual você indicaria no caso do Linux para... Eu já usei a VMware, tanto server quanto player. Esse aí funciona, ele cria uma conexão de rede virtual no sistema operacional, né? Mas assim, qual que você usa, né?
E no caso de virtualização, fisicamente isso aí, como que é? Várias placas de vídeo no mesmo servidor, se você vai usar uma máquina para várias na rede. São os mouses, teclados USB conectados, e ele faz software server. Porque em servidor eu nunca fiz, sabe? Já coloquei no notebook para fazer também experiência, alguma coisa. Mas fisicamente isso aí para quando é em rede, como ficaria? A questão do produto que eu indico, o Zen, sem dúvida nenhuma, é o que no mundo livre está sendo mais utilizado, né? Apesar de que o VMware também está competindo bastante, mas eu ficaria entre esses dois, ou VMware ou Zen. A questão da utilização, você precisa só de um mouse e de um teclado, você não precisa de vários. Observe aqui que eu estou trabalhando na máquina virtual, tá? Ela vai voltar, olha aqui. Nesse momento, o meu mouse está preso na máquina virtual, eu soltei e estou na máquina real, né? Observe que o mouse está lá, ó, na máquina real. Se eu clicar aqui dentro, ele fica aprisionado na minha máquina virtual. Então eu não preciso de vários teclados e vários. Eu simplesmente com um, ele faz o chaveamento automaticamente. Isso em uma estação. Sim, aí você teria que ter um monitor, né, e um teclado para cada usuário, né? Talvez não tenha client, alguma coisa nesse sentido você poderia ter, mas teria que ter sem dúvida. Por exemplo, no caso do laboratório que você está falando. Então você teria que ter fisicamente, sem dúvida. Américo, uma perguntinha rápida. Por questões de segurança, seria, por exemplo, interessante que você pode acessar de várias... Seria interessante você deixar, por exemplo, a máquina real sem um IP e nada, e só colocar, por exemplo, um IP ou acesso à rede pelas máquinas virtuais e evitar que a máquina real seja invadida? Seria uma opção de segurança? Sem dúvida nenhuma, você pode fazer isso. Você deixa somente... Você faz uma instalação básica, né, o que eles chamam de bare, né, ou seja, aquilo que é bare metal, ou seja, que está instalado no hardware. Então você faz uma instalação básica, tá, pode ser sem IP, né, faz uma bridge e as máquinas virtuais é que tem IP, né? Inclusive com aquela ideia de você colocar, por exemplo, o IDS na máquina real, né? Então você conseguiria monitorar as máquinas virtuais que estão utilizando. É um procedimento de segurança muito interessante. Alô, tem um caso interessante de uso de máquina virtual que é feito pela Caixa Federal, que a gente tem o porta-modelo, né? O nosso porta-modelo, você instala um sistema operacional e com um comando de apt, ele baixa todos os pacotes e instala e configura o portal. Lá na Caixa, eles gostaram muito dessa ideia do portal-modelo e eles resolveram fazer o portal-modelo da Caixa também. Então, o que eles fizeram? É um pouco diferente do nosso. Eles montaram uma máquina virtual, em cima dessa máquina virtual, eles desenvolveram todo o software, todo o portal, instalaram, configuraram todo ele, daí copiaram a máquina virtual, fecharam ela, né? E eles estão distribuindo a máquina virtual, quer dizer, eles não estão distribuindo o software, as pessoas os outros clientes da Caixa não estão instalando o portal modelo, eles estão levando o portal modelo dentro de uma máquina virtual e tem todo o ambiente pronto, quer dizer, eles só levantam a máquina virtual em cada cliente e tá pronto. É um outro uso bastante interessante aí que, de repente, a gente pode também fazer uso desse tipo de coisa, né? O Jean falou uma coisa que é interessante, quando nós falamos de facilidade de administração, backup fica muito fácil. Eu não tenho que ficar preocupado, por exemplo, um servidor de banco de dados e ficar fazendo backup dos bancos e tal. Eu faço backup da máquina inteira, né? É um arquivo. O que é essa máquina inteira? É um arquivo só. Então eu copio esse arquivo para algum lugar. Se eu precisar levantar essa máquina em outro lugar, eu só preciso ter um software que roda, claro, o monitor de máquina virtual que rode isso. Então facilita tremendamente também a parte de backup. O Américo, aqui, ó. Como você falou aí, citou um dos emuladores, e eu já tive a oportunidade de testar. E esse que você citou, que é o CoLinux, que ele fica dentro do Windows. E existe a versão também para o Windows, certo? Ou para Linux, no caso. E no próprio site do CoLinux existe algumas imagens, tanto o Debian quanto o Fedora, que você pode baixar a imagem e pedir para ele startar aquela imagem. Então você faz a sua virtualização, instala o pacote e depois você salva aquela imagem, faz backup daquela própria imagem e funciona tranquilo como um servidor, instala MySQL, acessa com o Fedora através do Yum, o Debian através do apt-get, ele consegue baixar, funciona
Perfeito, isso aí eu já testei, tanto ele rodando no Windows quanto rodando no Linux. Opa, Américo, eu só queria fazer 2 comentáriozinhos. Você citou aqueles produtos software de virtualização total, né? Citou o QEMU ali, né? O QEMU, realmente, ele é bastante lento, né? Mas existe um módulozinho do kernel, KQEMU, né? Que acelera bastante a performance da máquina virtual. E aí você minimiza esse tipo de problema, né? Ele realmente é bastante simples, na minha opinião, a vantagem dele é que ele é bastante simples de usar, né? Rapidamente você cria uma imagenzinha, instala um software, dá boot pela própria imagem de ISO e vai-se embora. Outro comentáriozinho que eu queria fazer é o seguinte, o VMware Player, né, ele não é livre, né, ele é gratuito, na verdade, né? Então, o VMware Player você não consegue criar máquina virtual. Existe um sitezinho na internet, né, o ISVMX, para quem tiver interesse, é www.isvmx.com, que você vai lá no site, seta uma máquina virtual e o site já gera um zip que você baixa e roda a máquina virtual pelo VM Player. Ele é bem interessante esse site. Só esses 2 comentários aí. A questão do VM Player, na verdade, a máquina virtual é um arquivo texto claro, que você copia esse arquivo e muda lá a quantidade de memória, qual é o disco, qual é a imagem e tal, e você roda. Então essa questão do VM Player é superável, sem problema. Aqui, ó. América, só para deixar postado aqui, até ele perguntou na hora que estava na palestra sobre o Squid, aí me veio nas memórias aqui, logo no começo, quando eu estava querendo aprender um pouco sobre o Squid, tem uma solução, até acho que é revista PC e Companhia, você pode entrar lá, tem todo o tutorial passo a passo, é receitinha de bolo mesmo, vai lá e não tem jeito de errar. Que eles fazem você emular um servidor de internet com IP Corp, que é gratuito também. Então, bastante coisa lá, não é tão bom igual o Squid, entendeu? Mas no começo, para você vai temporariamente, até você entrar profundamente assim, no Squid, é bem válido. Então, tá lá, tem lá no PC Companhia, só para deixar postado. Tá. Obrigado pela contribuição. Mais alguém? Tá todo mundo com fome, né? Certo? Ninguém quer livro, né? Vamos comer agora. Pô, só prefere o livro, então. Vamos lá, Américo, de 1950.